Meninos, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos falar sobre classificação de cadeias carbônica, química orgânica, uma pequena introdução, ok? Então, vamos lá. Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química e eu espero que vocês possam apreciar a aula de hoje. De início, gente, a gente classifica as cadeias carbônicas em aberta ou fechada, ok? Essa aula é uma aula inicial de classificação de cadeias carbônicas. E de início, vocês podem classificá-las em aberta, que ela também pode ser denominada de alinfática ou acíclica. Então, cadeia, quando você classificar ela em cadeia aberta, você também pode dar outros nomezinhos a ela, ok? A cadeia fechada também ela tem outra denominação. Ela pode chamar de cíclica. Ciclo. Lembram a palavra ciclo, círculo, cadeia fechada, ok? Olha a diferença. A aberta ela é chamada de acíclica. Tem um Azinho aqui. Esse A, ele é um prefixo de negação. Para vocês que estão estudando aí português. Esse A, como prefixo de negação, ele diz o seguinte: é uma cadeia que não forma ciclo. A quer dizer negação, não ciclo, sem círculo. Então, cadeia aberta, normalmente nas provas vem a palavrinha alinfática, mas você já está sabendo que a linfática é de cadeia aberta. A cíclica também de cadeia aberta. E cíclica, sem o pronome de negação, pronome não, o prefixo de negação, cíclica é a mesma coisa de fechada, ok? Então isso é uma aula bem assim do início das classificações de cadeias. E hoje nós vamos dar e vamos falar como é e como são as cadeias abertas e a diferença das cadeias fechadas. Vamos aqui primeiro para a classificação das cadeias abertas. A cadeia aberta tem como definição o seguinte: as cadeias carbônicas que já estudamos em aulas anteriores, né? Definimos o que são cadeias carbônicas em aulas anteriores. Você que caiu de paraquedas aqui na aula de classificação de cadeias carbônicas, que perdeu a definição de cadeias carbônicas, você pode passear aí na página da professora Gilveline, que tem todas as aulas de química orgânica introdução. E acompanhe, ok? Mas continuando aqui, definição de cadeia aberta. As cadeias carbônicas abertas são aquelas que apresentam carbonos das extremidades livres. Sim, carbono das extremidades livres. O que quer dizer isso? Vamos exemplificar. Temos aqui um exemplo de cadeia aberta. Se você notar, cadeias carbônicas tem como elemento químico principal o carbono. O carbono, como dito em aulas anteriores, ele tem a propriedade de se encadear, ligar-se a carbono e formar cadeias carbônicas. Nesse caso, os carbonos eles se ligam a carbono formando uma cadeia aberta. Os carbonos das extremidades
porque essa cadeia aqui é uma cadeia linear e os carbonos da extremidade esquerda e carbono da extremidade direita, eles estão livres, né? Eles só se ligam a um carbono. Então, carbono das extremidades livres, que não se ligam para formar um círculo, eles são denominados, né, de cadeias carbônica aberta. Então, tenho aqui um exemplo de cadeia alifática ou cadeia acíclica. Carbono das extremidades livres, cadeia aberta. Essa é a definição de classificação de cadeia aberta. Vamos aqui para outro exemplo de classificação de cadeia aberta. Carbono das extremidades livres. Você vê aqui vários carbonos de extremidades. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos que estão nas extremidades e estão livres. Eles não se ligam a outro carbono formando ciclo. Então, a professora, esse oxigênio aqui, ó, também está solto. Na cadeia carbônica, temos como elemento químico principal o carbono. Então, gente, a gente fala aqui somente de carbonos. Por isso que eu não estou falando de hidrogênio, oxigênio, porque nas cadeias carbônicas, novamente, o elemento químico principal é o carbono. Então, eu só vou olhar os carbonos. Se tem carbono nas extremidades livres, como é o caso aqui, ó, esta cadeia é exemplo de cadeia aberta. Fácil até o momento? Muito fácil. Temos aqui outro exemplo de cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica já estudamos nas aulas anteriores. Fizemos, né, a fórmula molecular dessa cadeia carbônica. Já foi respondido também. Então, você que está acompanhando, certo? Você sabe que nesse formato os carbonos estão nas extremidades. Não é isso? Mas, novamente, você que caiu de paraquedas aqui na aula e não viu e não sabe o porquê de ter carbonos aqui nas extremidades, entre na página da professora Gilveline, no canal dela, e acessem, assistam aulas de química orgânica. São aulas fáceis, né, de fácil compreensão. Qualquer dúvida, comente aí que a gente, né, conversa aí com vocês. Sem problema nenhum. Repasso algumas aulas que você deve assistir para poder acompanhar as nossas aulas de química orgânica. Introdução. Então, aqui nessa cadeia carbônica, você já sabe, eu sei que você está acompanhando as aulas, que os carbonos estão nas extremidades. E nesse caso, existem vários carbonos nas extremidades. Carbonos estes livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos nas extremidades e eles estão livres. Isso é a definição de cadeia aberta, ou alifática ou acíclica. Temos aqui outros exemplos de cadeia aberta, né, ó. Esse primeiro aqui, você nota que existe carbono das extremidades livres, no caso aqui 2. Esse daqui também, ó, se ligam entre si, não fecham um ciclo, cadeia aberta. Aqui só tem um carbono, cadeia aberta. Aqui nós temos 4 carbonos e dos 4 carbonos, 3 da extremidade livres. Não se liga a nenhum outro carbono formando ciclo. Cadeia aberta, carbono da extremidade livres. No caso aqui só tem 2 carbonos. E também aqui nessa última cadeia, cadeia aberta. Os carbonos se ligam entre si, só que existe 2 carbonos da extremidade livres. Logo, todas essas cadeias carbônicas
são classificadas como cadeia aberta. Até agora, professora, está fácil demais. Até me assusto das próximas aulas. Não se assustem, porque se você estiver acompanhando bem as aulas de Química Orgânica, você vai entender, né, o que outros alunos dizem que é complicado. Vamos para a classificação de cadeias fechadas ou cíclica. Cíclica, cadeia fechada. Definição de cadeia fechada é: cadeia fechada ou cíclica não apresenta carbono das extremidades livres, pois os átomos de carbono fecham em pelo menos um ciclo. Os carbonos vão se ligando entre si até formar um ciclo. Essa é a definição de cadeia fechada. Vamos para o exemplo. Temos aqui um exemplo de cadeia fechada. Você nota que essa cadeia fechada, os carbonos ligam-se entre si, fechando um ciclo. E você nota também que nessa cadeia fechada, esses carbonos não tem nenhum livre. Eles se ligam entre si, vão se ligando, fechando o ciclo. Não tem carbono da extremidade. Logo, essa cadeia é denominada de cadeia fechada ou cíclica. Vocês sabem que eu posso desenhar essa cadeia de outro formato, você que está aí acompanhando a nossa aula de Química Orgânica. Eu posso desenhar a cadeia da seguinte forma, né? Carbonos ligam-se entre si, no caso aqui são 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, eles se ligam entre si fechando o ciclo, e vocês notem que tem 3 ligações duplas, vou colocar aqui também, 3 duplas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tanto faz, né, o formato que eu estou desenhando a cadeia carbônica. Posso mostrar os elementos químicos ou posso, né, escondê-los. Não mostrar os elementos químicos. Mas você sabe que nas pontinhas existem os carbonos. Aqui nesse formato dá para ver nitidamente que a cadeia carbônica é uma cadeia fechada. Lindo, né? 6 átomos de carbono ligando-se entre si. Carbono liga-se entre si. E eles se ligam entre si fechando o ciclo. Denominação: cadeia fechada. Vamos para um próximo exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica, onde você tem 4 carbonos que se ligam entre si, fechando um ciclo. Notam? Posso desenhar essa cadeia. Ah, gente, lembram que o carbono sempre faz 4 ligações, né? Todos aqui estão fazendo 4 ligações. Esse carbono aqui da direita em cima fazendo 4 ligações simples. Esse carbono aqui de cima do lado esquerdo está fazendo 4 ligações, sendo que 2 simples e uma dupla. O carbono da esquerda abaixo também está fazendo 4 ligações, 2 simples e uma dupla. E o carbono da direita aqui embaixo está fazendo 4 ligações, sendo que 4 simples. O carbono se ligam entre si, fechando o ciclo. Cadeia fechada. Posso desenhar da seguinte maneira. Escondendo os elementos químicos. Ok? A professora, se aqui tivesse um oxigênio, aí você teria que colocar o oxigênio aqui na cadeia, ok? Aqui nesse formato você só esconde os carbonos e os hidrogênios. Como só tem carbono e hidrogênio, você só desenha a cadeia nesse formato aqui que você está vendo. Aqui tem uma dupla, né? Ó, você nota que na cadeia fechada tem uma dupla. E os carbonos onde estão? Nas pontinhas. 1, 2, 3, 4. Eles se fecham entre si, fazendo uma cadeia fechada. Fechadinho.
Não tem carbono nas extremidades, não tem carbono de extremidades. Cadeia fechada. Vamos para o próximo exemplo. Tenho aqui uma cadeia, né, onde os carbonos se ligam entre si, fechando um círculo. Posso desenhar essa cadeia da seguinte forma. Dupla e oxigênio. Eu falei no slide anterior que se na cadeia carbônica tem um elemento químico que nem é carbono nem hidrogênio, quando eu desenhar nesse formato aqui, eu tenho que escrevê-lo, né? Se eu não colocasse carbono aqui, né, se eu escondesse o oxigênio, o que é que eu ia pensar? Se você não tivesse oxigênio aqui, você ia pensar que aqui seria carbono, não é? Porque todas as pontinhas têm carbono quando estiver nesse formato no qual eu estou apontando. Então é por isso que você escreve os elementos químicos que não são nem carbono nem hidrogênio nesse formato aqui, ó. Ok? E essa cadeia carbônica é exemplo de cadeia fechada. Por quê? Porque os carbonos se ligam-se entre si, formando um ciclo. Você vê aqui que os carbonos eles estão ligados entre si, fechando o ciclo. A professora, mas tem um oxigênio aqui, ó, oxigênio na pontinha. Mas, gente, é cadeia carbônica. Quem é o elemento químico principal? Os carbonos. Então, na classificação de cadeias abertas ou fechadas, você só olha os carbonos, ok? Como os carbonos se ligam-se entre si, fechando o ciclo, cadeia fechada. Você não olha o oxigênio, não. Isso na classificação de cadeias carbônica em aberta ou fechada. Vamos aqui para um próximo exemplo. Dois exemplos, certo? Essa aqui de cima, ó, carbonos ligam-se entre si, fechando um ciclo. Desenho nesse formato ou em linhas. Cadeia fechada. Dá para ver nitidamente, né, gente, a diferença entre cadeia fechada ou cadeia aberta. Cadeia fechada, você tem um ciclo. Aqui outro exemplo com 3 átomos de carbono que se ligam entre si, fechando um ciclo. Não tem carbono nas extremidades livres. Então você tem aqui 2 exemplos de cadeia cíclica. Vamos aqui a um outro exemplo de classificação das cadeias. Você tem aqui uma cadeia carbônica, onde eu posso desenhá-la da seguinte maneira. Você está vendo que os carbonos se ligam-se entre si, né? Só que tem uma pontinha aqui, onde esse carbono não está, né, formando um ciclo. Posso desenhar dessas duas maneiras. Tem carbono aqui, ó, e tem carbono também nessa extremidade. Esses carbonos também não se ligam fechando um círculo. E aí, professora? Você tem uma cadeia que é fechada, os carbonos se ligam-se entre si, fechando um ciclo. E também tem carbono que estão nas extremidades livres. Como é que você classifica essa cadeia? Ela é fechada ou aberta? Nesse caso aqui, gente, você tem carbono que forma um ciclo e tem carbono na extremidade livre. Vai ser classificado como uma cadeia mista. Quer dizer o quê? É uma mistura de cadeia fechada com cadeia aberta. Então, na classificação das cadeias carbônicas, você tem a classificação de cadeia aberta, fechada ou mista. Definição de cadeia mista. Cadeia mista é aquela cadeia que possui pelo menos uma parte em que os átomos não estão encadeados ou formando um ciclo, ou seja, fechados, ou cadeia cíclica. Então, na cadeia mista, você tem uma mistura de cadeia aberta e cadeia fechada. Lindo, né? Sabendo disso, nós vamos para o nosso pequeno exercício para saber se você pegou, né, na matéria. Classifique as próximas cadeias carbônicas em alinfática,
que você sabe que a linfática é a mesma coisa de aberta. Então, classifica as próximas cadeias carbônicas em aberta ou alinfática, cíclica ou mista, aberta, fechada ou mista. Temos aqui a primeira cadeia. Quero que você classifique esta cadeia em aberta, fechada ou mista. Você pega pela definição, viu, gente? Que é cadeia aberta? Cadeia aberta, existe carbono nas extremidades, livres. Cadeia fechada, carbonos se ligam entre si, fechando um ciclo. Não tem, na cadeia fechada não tem carbono livres, não tem carbono nas extremidades. E cadeia mista é aquela cadeia onde é a mistura de cadeia aberta ou fechada. E fechada, né, no caso. Então, classifica essa cadeia e me diga aí se você conseguiu. Temos aqui uma outra cadeia. Quero saber se é uma cadeia aberta, fechada ou mista. E vamos terminar com o nanokid, né? Classifica essa cadeia aí, esse nanokid, em cadeia aberta, fechada ou mista. E é isso, viu, gente? Antes de falar, antes de agir, pense. Antes de criticar, conheça. E antes de desistir, tente pelo menos, ok? Beijos e até a próxima aula.